Fala, queridos! Sejam bem-vindos e hoje eu tô lançando aqui uma série chamada Crises. Vamos falar sobre todas as crises, não todas as crises, mas as principais crises que acometeram o mundo. Passando ali pela crise de 29, chegando à crise da década de 70, passando pela pequena crise dos anos 90, chegando a 2008 e a crise atual que nós estamos nesse momento acabando de entrar. Aliás, para ser mais preciso, desde fevereiro que a gente já começou o processo de entrada nessa grande crise internacional. E pode ser talvez, tomara que não, mas infelizmente os números dizem, apontam isso. Talvez a maior crise de todos os tempos, passando até a crise de 29, que foi chamada inclusive de não apenas uma crise, mas a Grande Depressão, e não só uma recessão. Como aconteceu, por exemplo, em 2008, que foi uma grande crise, mas não chegou a assumir o posto da maior crise de todos os tempos. E aí, para a gente começar essa série, eu vou dividir em vídeos, 3 ou 4 vídeos, que é para facilitar até o nosso entendimento. O mais importante, e aí pegando aqui uma licença aos professores de história, é o seguinte: entender o passado é fundamental para a gente planejar o presente e conseguir prever, ou pelo menos evitar os erros, os mesmos erros, no futuro. Então, identificar na história das crises os processos que levaram às crises vai ser muito bom para você, especialmente você que está fazendo concurso, um vestibulando, que quer adquirir conhecimento e que também quer se proteger do que está por vir e que pode ser muito grande. Mas professor, meu Deus, eu saio dos seus vídeos, eu fico triste. O que eu estou falando é uma verdade. Então, pode ser que seja muito ruim, como pode ser que seja ruim. Então, nessa tempestade, o mais importante é que a gente só saia molhado, a gente não seja carregado, que a gente não sofra com a enchente, que a gente não perca a casa. Então, vamos passar pela tempestade, mas que a gente só saia molhado. Essa é a ideia da gente analisar as crises, perceber os agentes causadores das crises, e vocês vão ver que tem uma similaridade muito grande com todas elas. Depois perceber como é que as pessoas, as economias, os estados, eles saíram dessas crises. O que é muito importante, e eu vou deixar já o recado aqui, é que a gente vai sair. A gente sempre sai. O ser humano, ele é inventivo e ele é muito, mas muito, ele persevera muito. Então, o ser humano tem uma característica muito boa de preservar a própria espécie. E, independente da crise, a gente vai conseguir passar por ela, pode ter certeza. Agora, o que é importante para a gente é o seguinte: então vamos começar na primeira grande crise, a Grande Depressão, a crise do século XX. Elementos importantes. E aí já anota aí que isso é fundamental para você. Um ponto número importante para a gente, vou até chegar aqui para o lado, é o seguinte: quais são os elementos que vão aparecer em quase todas as crises? Aí você vai ver a desregulamentação da economia, que é um ponto número 1 muito importante e que também vai gerar, é um processo gerador de crises, por mais que alguns economistas e especialistas discordem em alguns pontos, mas a desregulamentação. Depois você vai ver o Federal Reserve, o Banco Central Americano, que mais na frente, no futuro, a gente vai falar sobre o que significa e o que ele representa. Desregulamentação, o Federal Reserve e a política de juros. Ou seja, juros altos e juros baixos, cedendo também crédito mais ou menos. Então eu tenho aqui a desregulamentação, eu tenho aqui o Federal Reserve e essa política de crédito com juros. Então são esses 3 elementos que vão estar aí sempre mostrando os motivos das crises. Mas a crise de 29, ela não começa em 28, por exemplo, ou 29. Ela começa 10 anos antes. E é importante a gente parar aqui e frisar nisso. 10 anos antes, tinha acabado de acabar a Primeira Guerra Mundial. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ao término dela, existe uma euforia muito grande das pessoas e das economias, dos mercados, das nações, de que, meu Deus, o pior já passou. Agora virão momentos de grandes conquistas, de grandes acontecimentos, e foi o que aconteceu, tá? Os anos 20, ou seja, o período logo após a Primeira Guerra Mundial, eles são inclusive intitulados de os loucos anos 20, os dourados anos 20. Alguns chamam de a era do jazz. Você tem uma expansão muito grande do jazz, da musicalidade, da dança, da alegria, da festividade, das cores, da cultura, da gastronomia, do rádio. Ei, para tudo, querido! Não se esquece do seguinte: nesse período, a Ku Klux Klan, um grupo que promovia violência contra negros, judeus, católicos e outros, ele ressurgiu e passou a contar até com 4 milhões de adeptos. Uma dica de filme é Infiltrados na Klan. Agora vamos voltar pro vídeo? Então, na verdade, há um fervor muito grande, principalmente da população americana, que nesse momento
vive o seu ápice de crescimento econômico. Lembrando que a Europa estava destruída, se reconstruindo, utilizando créditos americanos e uma certa ajuda do governo americano. Ajuda, bota aspas nisso. Enquanto os americanos não passaram pela guerra, mais de 17 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra e só 100 mil americanos, para você ter uma ideia. Aproximadamente 4% da população de Alemanha e França sumiram. População jovem, mão de obra braçal, que era fundamental para a economia se reerguer. Então a Europa está destruída. Os americanos, que antes da Primeira Guerra Mundial já eram a maior economia do mundo, uma grande potência, saem da Primeira Guerra Mundial ainda mais fortalecidos. Então os anos 20 para os americanos são anos dourados. Claro, vamos lembrar que os anos dourados do capitalismo vai da década de 40 à década de 70. Nesse período, é quase a Belle Époque americana, né? Lembrando que a Belle Époque é do final do século XIX, início do século XX até ali a Primeira Guerra Mundial. Então você tem ali um processo dos anos loucos no sentido do enfervescer, da mulher ter direito a voto, da cultura, da gastronomia, como eu estava falando, do crescimento econômico. Aí, alguns elementos são importantes para a gente. Primeiro, o crédito era facilitado, então o americano tinha acesso ao crédito. Segundo, as taxas de juros eram baixíssimas, o que favorecia, inclusive, essa expansão do crédito, expansão da indústria. E agora um ponto muito importante. Um cara ainda era vivo nessa época, devia ter lá os seus 50 para 60 anos, Ford. Esse período era o período do, aspas, surgimento e expansão do modelo fordista, de produção em massa. Lembrando que Ford e Taylor desenvolveram técnicas que foram aplicadas nas fábricas no modelo produtivo capitalista vigente, que era a segunda revolução industrial, tudo bem? E nesse processo, a produção era em massa, não é à toa, era necessário um consumo em massa. Até o próprio rádio e no futuro a televisão ajudaram muito nesse processo de estimular o consumo em massa. A gente sabe muito bem disso, né? A gente fica quase o tempo todo na frente de uma tela, o que nos impulsiona também ao consumo. Nesse caso, eu tenho uma produção em larga escala, créditos facilitados e juros baixos. O americano, ele pegando crédito, ele investindo no setor produtivo, o microempreendedor, a economia pulsando. Lindo. Os anos 20 estavam lindos. Bom, até que... Vamos lá, agora por partes. Ponto número 1. A expansão do modelo de produção, aquilo que a gente chama, na sala de aula, a gente fala mais didaticamente falando, a superprodução, ela não foi acompanhada de um superconsumo. O ritmo de produção, ele era altíssimo, produção em massa fordista, enquanto que o consumo ele não conseguia acompanhar. Ou seja, o americano, o nível de ganho do americano e o crédito que ele tinha acesso não acompanhava a quantidade de produção. E o que gerava estoques. Aí nós temos o ponto número 1. Nesse ínterim, o que vai acontecer? As próprias fábricas, lembrando que nesse momento o Estado não faz intervenção na economia, é o Estado liberal, lembra de Adam Smith? A mão invisível que controla a economia, o mercado. Ele se autorregula, então não podemos fazer e não faremos nada. Nesse caso, olha o que vai acontecer. As próprias empresas, elas começam a reduzir os seus investimentos. Para quê? Para diminuir essa sua superprodução. Só que quando você diminui seus investimentos para diminuir sua superprodução, porque você viu que está gerando estoque e isso está desvalorizando o seu produto, automaticamente você corta gastos. E o primeiro gasto que é cortado, normalmente, é a mão de obra. Então eu já tenho um início, na década de 20, de um certo aumento no número de desempregados. Então eu começo a aumentar o número de pessoas que começam a perder seu emprego, muito por conta dessa dinâmica que você sempre ouviu falar, que é a superprodução e o subconsumo, muito atrelado ao fato do Estado não intervir na economia. Estado liberal. Liberal, não é neoliberal. Liberal. Ponto número 2. A Europa estava começando a se reerguer, saindo de uma guerra, e por conta desse soerguimento europeu no cenário, volta a ser um player global na economia capitalista, que já era competitiva. A Europa para de necessitar de créditos e demanda de produção norte-americana. Então, os americanos, que já sofriam com essa superprodução e subconsumo, agora vão sofrer um baque internacional, que é a diminuição da necessidade dos europeus, por exemplo, dos produtos e dos créditos americanos. Bom,
Esse é um ponto importante. Então, ó, diminui ainda mais a demanda externa. Ah, professor, mas os americanos tinham uma política meio isolacionista. Eles produziam mais para o mercado interno, até porque a Europa é destruída após a Primeira Guerra Mundial, eles produziam mais para o seu próprio mercado. E é verdade, a economia americana era baseada no seu mercado interno em grande parte. Eles importavam matérias-primas e alguns produtos primários, como por exemplo o Brasil. Os americanos importavam muito café brasileiro, mas muito café brasileiro, o que vai justificar, por exemplo, a crise de 29, atrapalhar a economia brasileira e também nos ajudar. Vamos falar já sobre isso. Mas assim, em termos de exportação e importação, os americanos não estavam muito focados nisso não. Mas foi também um baque internacional. Dito isso, nós temos um terceiro elemento importante. Que elemento é esse? Os avanços tecnológicos. Queridos, avanços promovidos na guerra foram utilizados na indústria do consumo, por exemplo. Pensa no rádio, no telefone, no computador, no futuro. Então, na verdade, os avanços da guerra foram utilizados também para a indústria do consumo. E não só para isso, os avanços tecnológicos daquele período foram utilizados também na agricultura. Esse é um grande baque. Por quê? Quando os avanços das novas técnicas e tecnologias são aderidas no campo, há um aumento de produtividade. Automaticamente, lembra da Revolução Verde aqui no Brasil? Então, quando você insere a máquina, você elimina a mão de obra, lembra disso? Então, automaticamente, quando você insere maquinários e novas técnicas, você elimina a mão de obra do campo. E quando você elimina a mão de obra do campo, eu tenho um grupo grande de desempregados que agora está enxertando a economia e as cidades com os seus êxodos. Ao mesmo tempo que quando eu tenho novas técnicas, eu aumento a produção de alimentos. Isso gera uma redução do seu preço, porque quando eu aumento a oferta e a procura não aumenta, o preço daquele produto diminui automaticamente. Então vou ter uma deflação dos produtos agrícolas, o que vai forçar muitos latifundiários a não conseguirem pagar suas dívidas com bancos que emprestavam créditos rurais. Esses bancos vão começar a falir. Olha a engrenagem que eu estou criando. Primeiro eu falei de desemprego das indústrias por conta da superprodução e subconsumo. Depois eu falei de uma questão internacional, um novo player que só ergue e agora não demanda mais dos americanos e passa a ser competitivo. Depois eu falei no cenário interno do êxodo rural e dos bancos rurais que não têm mais o pagamento das suas dívidas, muitos deles, porque o próprio agricultor está em crise, porque o seu produto desvalorizou por conta das novas tecnologias, por exemplo, e por conta da diminuição da demanda também na cidade, porque quanto mais desempregado, menor é a demanda. Cara, eu estou criando uma bola de neve. Mas não para por aí não. O americano, o investidor americano, devido ao crédito facilitado, ou seja, ele pode pegar crédito com taxa de juros baixíssima, ou seja, fica barato pegar dinheiro. No lugar dele colocar o dinheiro dele no setor produtivo, que já está sofrendo um certo baque, uma diminuição, um resfriamento, ele pega aquele dinheiro emprestado, porque é fácil pegar, e ele começa a investir no mercado de ações, na Bolsa de Valores de Nova York. E ele começa a investir no mercado de ações, ele começa a se endividar para poder investir em ações que estavam, subindo a outros patamares. Bom, parecia ser infinito, porque aquele período da década de 20 para o americano, esse novo estilo de vida americano, o American Way of Life, né, como a gente costuma chamar, esse estilo de vida americano parecia ser infinito, que as ações nas bolsas iam sempre estar subindo, a economia está sempre crescendo, mas estava acontecendo uma coisa meio que de forma invisível e que esse investidor não estava percebendo, porque ele achava que ia ficar milionário com seus investimentos, mas a economia estava ruindo. Para tudo, a economia estava ruindo. Mas quando é o grande fatality? Primeiro, existem números que falam que aproximadamente 600 empresas por ano fechavam. Por ano. Mais de 5.000 bancos fecharam. Então, assim, isso já na crise. Quando você chega ali em 28, aí lembra que eu falei do Federal Reserve? Em 28, os bancos que estavam perdendo liquidez, ou seja, não estavam recebendo mais ganhos, né? Até porque as empresas estavam mandando pessoas embora não pagam suas dívidas no banco. Empresas que não tinham mais capital também não pagavam dívidas no banco. Os bancos insolventes sem capital pediam, pelo amor de Deus, para que o governo fizesse alguma intervenção. O governo liberal não sabia muito o que fazer, demorou para agir, até que o Banco Central, quando agiu, o Federal Reserve, o Fed, ele agiu com uma medida que foi muito criticada por vários economistas de várias escolas diferentes, inclusive. Ele aumentou a taxa de juros
para socorrer os bancos, ou seja, para que a rentabilidade dos bancos aumentasse, só que ele só aumentou o endividamento. Quem já tinha dívida, a dívida ficou maior, ficou mais difícil de pagar, e aí, ao mesmo tempo, a quantidade de ações, a valorização das ações nas bolsas de valores, ela já era superior ao total de dinheiro que existia circulando na economia americana. Ou seja, as ações valiam mais do que a quantidade de dinheiro que existia. Lembra aquela história de bolha? Então, quando o Federal Reserve aumenta a taxa de juros, aí que ele quebra mesmo a economia e aí que essa bolha explode. E quando essa bolha explode, da noite para o dia, e aí isso foi no dia 24 de outubro de 1929, a tal da Quinta-feira Negra, não é Sexta-feira Negra, tá? É a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York, que a gente chama de o crash da Bolsa, o crack da Bolsa. A Bolsa quebra, só que quando a Bolsa quebra, ela quebra, os bancos quebram, as empresas quebram, tudo quebra. Na verdade, não só os Estados Unidos, os países da Europa, o Canadá, todos eles vão juntos numa grande depressão global. Quem não sofreu com essa grande depressão? A China, a Rússia e os países socialistas, o Brasil e a Argentina, por exemplo, né, que é os produtores de café, o café com pão, né, um produz trigo, o outro produz café, o Brasil, inclusive o Brasil até hoje é um grande importador de trigo argentino, junto com o trigo canadense, a gente produz muito pouco aqui, então na verdade a gente vai ter aí uma quebradeira global que vai levar a uma crise absurda. O presidente americano da época, Hoover, foi muito criticado por não ter tomado uma medida severa antes, mas lembrando, Estado liberal, então assim, para tomar medidas, vamos lembrar aquela década de 20, início da década de 30, eram mais difíceis de serem tomadas. Então o que vai acontecer? Primeiro eu vou ter um grande êxodo de pessoas saindo de pontos mais pobres para áreas onde pudesse arrumar emprego, o êxodo urbano, o êxodo rural muito grande. Aí você vai ter uma foto que ficou emblemática, inclusive é está entre as 100 mais importantes fotos da história da humanidade, que ela é intitulada Migrant Mother, né, que foi uma fotógrafa, acho que Dorothy Land, que ela tirou uma foto de uma menina, uma moça, né, 32 anos de idade, Florence Owens. Ela tinha 32 anos de idade, 7 filhos, e o marido tinha morrido logo depois da Grande Depressão. E ela estava buscando emprego, né? Olha o título da foto, né? Migrant Mother. Então, na verdade, ela ficou emblemática. Depois procura essa foto, porque ela está com uma cara muito triste, que é como se fosse o fim do grande sonho americano. E aí, a taxa de desemprego chegou a 25%, ou seja, um a cada quatro americanos estava desempregado. Então, você tem ali uma queda na economia norte-americana em quase 50%. Isso aí são números absurdos. A economia global cai em aproximadamente 5 a 6%. Lembrando que na crise de 2008 a economia global caiu entre 1 e 2%. A crise atual já está se estipulando entre 3 e 4 já agora. Imagina mais para quando a gente estiver no meio do olho do furacão. Então, na verdade, as cidades começam os guetos começam a crescer. E aí eram até chamados de Hoovervilles, ou seja, as vilas do Hoover, que era o presidente americano. E aí você vai lembrar que eram os cortiços, né? Quem já leu a Luz de Azevedo, o cortiço, na literatura brasileira, é um clássico. Você vai entender muito bem. A gente está acostumado a viver com isso nas nossas grandes cidades, becos, vielas, favelas, cortiços. Então a gente está muito acostumado também com essa realidade, mas para eles não era comum aquilo. Então você tem uma crise econômica, humanitária e social. Então é uma crise que choca o mundo inteiro. Quais são os problemas? Claro que nós vamos ter a solução já. E a solução já vem começa com um economista. São 4 ou 5 importantes para a gente falar aqui agora. Primeiro é o John Maynard Keynes, que ele fala que o Estado deveria ter feito uma intervenção antes. Como? Cortando impostos e estimulando a economia com investimentos. Isso não teria acontecido. Ou seja, se eu corto impostos, sobra mais dinheiro para o americano, ele continua aumentando o seu consumo nos níveis de produção. Friedrich Hayek, da escola austríaca, ele vai dizer que foi um grande erro
você dar crédito facilitado com taxas de juros baixas, porque quando você facilita muito o crédito, a tendência é que você faça maus investimentos, porque o crédito está fácil, então você não se preocupa muito com o que vai investir. E isso estimulou muito a crise. Aí você vai ter o Milton Friedman, da escola de Chicago, né? Os Chicago Boys, como por exemplo o nosso ministro da Economia hoje, o Paulo Guedes. Então você, tá ok? Você vai ter o Chicago Boys, que é besteira. Então, assim, o Milton Friedman ele já falou o seguinte, que o Banco Central o Federal Reserve cometeu um grande erro, que foi o fato dele, no lugar de ter subido a taxa de juros como ele fez, ele tinha que ter descido para facilitar o crédito, para que o americano continuasse comprando, para tentar diminuir o tamanho da crise. E aí o Banco Central fez o contrário. Ambos os casos criticam o Banco Central. Então você vai ter também um economista socialista, que é o Nikolai Kandratyev. O que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, bom, as economias capitalistas são até previsíveis. Por quê? Porque assim, você tem um espiral de crescimento, uma estagnação e crise. É claro que você também vai ver o economista Schumpeter, né, falando dos ciclos, que conforme as tecnologias avançam, ficam cada vez mais próximas uma crise da outra, mas a gente sabe que a economia capitalista ela cresce e ela passa por crises, pequenas crises, até chegar um momento que é um ciclo entre 60 e 100 anos, que essa bolha, essa grande bolha estoura e ela entra numa grande depressão. Que é um ciclo de 60 a 100 anos, que é possível de ser nesse momento, espero que não, é claro. Mas a gente sabe também que a crise de 29, ela gerou também um outro movimento. Primeiro, os estados começaram a ser mais protecionistas, isolacionistas também, proteger seus mercados, o que diminuiu a circulação do comércio global, não foi muito bom. Focado no mercado interno, como os americanos estavam, quando essa bolha interna estourou e o consumo interno diminuiu, você não tinha uma válvula de escape que era o seu mercado internacional. Então, automaticamente, não foi bom, só que aumentou o protecionismo. Aumentou também as revoluções, as manifestações, mas os povos que buscavam um salvador. E aí começaram os movimentos totalitários, fascismo, nazismo, você vai ter na Espanha, na Itália, você vai ter na Alemanha. Então começam os movimentos totalitários de que vão salvar a economia. E aí começa o ultranacionalismo, o Estado intervindo bastante fortemente na economia. Isso também não foi bom em alguns casos, e a gente sabe como Mussolini e Adolf Hitler são dois casos aqui bem tranquilos pra gente, vocês sabem o que a história nos conta, né? Então, sempre a gente, quando acontece algo assim tão grande, a gente espera um salvador. Não esperem um salvador, não busquem um salvador, não é esse o caminho, tá bom? Para os americanos, a gente já vê no próximo vídeo que o presidente Roosevelt, junto com John Maynard Keynes, eles vão salvar a economia e levar os Estados Unidos a outro patamar. É o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Dá um curtir aqui, um gostei, faz essas coisas que tem que fazer, né? Aperta o sininho que a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.